A única esperança. Encontre o real sentido da vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então... Ai, olha que musiquinha legal. Um editor legal. Gente, esse quadro aqui é sobre esse livro aqui. A Única Esperança. O livro da esperança. Que é uma história de uma pessoa, tá bom? Real. E eu creio que vai edificar muito sua fé. Como assim ficou a minha. Que legal. Então ouça agora aí com atenção. E que esse vídeo possa ficar sua fé em nome de Jesus. Mesmo que o coração tem motivos que a razão não entende. Talvez seja verdade, talvez não. Porém, o ser humano muitas vezes se deixa envolver facilmente pelos impulsos insensatos da paixão. De outro modo, seria difícil explicar o que aconteceu na manhã triste daquele mês de julho. Olha, estamos no final do mês, gente, já. O trem tinha chegado ao fim do trajeto e os passageiros saíram como uma trilha enlouquecida. Entre a multidão, um homem baixo, musculoso, de comportamento esquisito, escondia o rosto por trás de grossos óculos escuros e um boné. Apesar do ar misterioso, ninguém podia suspeitar que, embaixo do casaco, aquele cidadão ocultava um revólver calibre 38. Não era velho nem novo aquele homem. Aparentava ter cerca de 50 anos e andava com passos ligeiros, olhando para frente, atento para não perder de vista a bela morena de jeans e blusa preta que andava apressadamente entre a multidão. A mulher com 35 anos olhava constantemente para trás, apreensiva, pressentindo estar sendo seguida. Repetiu aquele ritual 3 ou 4 vezes e, antes de entrar no túnel para atravessar a avenida, abaixou-se fingindo amarrar os cardaços para descobrir se alguém a seguia. Emocionante, continue ouvindo. O relógio da igreja ao lado indicava 8h15 da manhã. A cidade naquela hora estava lotada de gente. Pessoas de todos os tipos correndo atrás de seus sonhos, sem se importar com o drama dos personagens de nossa história. Lúcia saiu do outro lado da avenida e entrou num parque. Não queria ir, mas ia. Ela não era uma mulher vulgar, sua beleza atraía com facilidade a atenção dos homens, mas ela não era uma pessoa sem escrúpulos. Tinha honra e dignidade, detestava a mentira. Por isso, naquela manhã seu coração se agitava angustiado. Tudo tinha começado quase sem que ela percebesse, e aos poucos foi prendendo-se a uma teia de circunstâncias da qual estava determinada a libertar-se naquela manhã. Como num filme, começaram a desfilar as lembranças das últimas brigas com o marido. Cenas terríveis de ciúmes, agressões no meio da rua, noites de discussões intermináveis e, finalmente, a traição como uma válvula de escape. Justificativa? Talvez. Desculpa? Quem sabe? O certo é que ela estava lá, no lugar do encontro, no cenário da tragédia. Entre árvores centenárias e vegetação descuidada, sentado num banco velho, um homem loiro relativamente jovem lia um jornal enquanto fumava displicentemente. Lúcia aproximou-se, ele se levantou e correu ao encontro dela, com os braços abertos. Evaldo, o marido ciumento, ocultou-se atrás de um velho cajueiro e dali passou a observar aquela cena. Parecia indeciso e suava, apesar do frio de julho, exalava dor e ódio, com o revólver na mão. O resto da história é simples de imaginar. O loiro levou 4 tiros e caiu morto na hora. Lúcia ficou agonizante com 2 tiros no peito. Evaldo tentou disparar o último tiro na própria cabeça, mas já não lhe restavam balas. Então ele se ajoelhou diante do corpo da amada. Desesperado, pegou o corpo ensanguentado da bela morena e chorou, gritando muito. A gente reflete nessa história, tá bom? Que é real e muitos podem, né, se identificar. Sei, né? Mas escute até o final, tá bom? Porque isso aqui fala de esperança. Amém? Para a honra e glória de Deus e para a edificação da sua fé. Por que tinha que acabar deste jeito? Existem coisas que simplesmente não têm explicação. Atitudes loucas que deixam o amargo sabor do remorso. Você tenta entender o porquê, mas não encontra respostas. O martelo da culpa o crucifica no madeiro da própria consciência. Condenado a vários anos de prisão, Evaldo foi definhando como um trapo velho e sendo consumido pela dor. Ele amava Lúcia
conhecera na estação do trem, no carnaval de 1990. Na época, ele era jogador de 35 anos, em fim de carreira, ela, 15 anos mais nova, era a bela passista de uma escola de samba. Amaram-se com a intensidade desde o princípio e juntos foram construindo seus sonhos. Moravam num sobrado amarelo e tinham um casal de filhos que lhes alegrava a vida. Mas tudo isso era coisa do passado. Evaldo cumpria a pena e Lúcia, que sobrevivera ao atentado, não queria saber nada a respeito do marido. Ela sobreviveu. Graças a Deus, né? Por mim, que a Prudência na prisão, dizia para as amigas, mas à noite, deitada, sozinha e olhando os filhos dormirem, chorava em silêncio, sem saber a razão. Na fábrica de roupas onde trabalhava como costureira, um dia, na hora do almoço, uma colega se aproximou e lhe disse: "Eu acho que você não é feliz." "Feliz? Como assim feliz?" "Feliz, você é feliz?" "Sei lá, alguém é feliz nessa vida?" "Muita gente, mas para isso você precisa conhecer qual é o plano de Deus para você." A amiga dela conversando com ela. "Que plano? Do que você está falando? Ninguém veio ao mundo para sofrer. Deus tem um plano maravilhoso para cada pessoa e a felicidade consiste em descobri-lo." "Você é cristã?" "Sou." "Veja, eu não tenho religião e nem o mínimo interesse nessas coisas. Desculpe, é melhor parar por aqui." "Eu não estou falando de religião, estou falando da vida, da sua vida. Você é feliz desse jeito?" Foi assim que tudo começou. Conversa foi, conversa veio. Um dia findou e chegou o outro. Transcorreram semanas e meses, e a amizade de ambas foi se estreitando. Porém, Roberta, a amiga, não voltou a lhe falar de assuntos espirituais. Certo dia de outubro, na hora do almoço, Lúcia procurou Roberta. "Não sei o que fazer. A minha vida está um completo caos." "O que foi?" A amiga perguntou. A Lúcia, né, disse: "Minha filha de 13 anos está grávida. O que fiz para merecer isso? Eu me mato trabalhando para poder sustentar meus 2 filhos. O pai dele está preso. Estou sozinha. Não sei mais o que fazer." "Você não está sozinha." "Como não? Por que você não dá uma oportunidade a Jesus?" Lá vem você outra vez com esse assunto de religião. "Sabe, Lúcia, todo ser humano tem problemas. A diferença é a atitude com a qual o encaramos. E essa atitude depende da certeza de que jamais estamos sós." "Mas meus familiares estão longe e não sei nada deles há muitos anos." "Não, amiga, você não está sozinha, eu estou aqui." "Obrigada." "Eu não estou falando só de minha amizade, mas me refiro a alguém que realmente pode ajudá-la. Estou falando de Jesus. Veja, não fale nada, só ouça este verso da Bíblia." Roberta foi à mesinha de trabalho, tirou a Bíblia da gaveta e leu. "Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti." Está em livro de Isaías 49:15. Os olhos de Luz refletiram emoção. "Isso está na Bíblia? Veja com os próprios olhos." "Mas por que você acha que esse livro é a palavra de Deus?" Existem várias razões. A primeira é que os escritores bíblicos afirmam que eles escreveram por mandato divino. Paulo diz: "Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça." 2 Timóteo 3:16. Tem 2 pensamentos nesse texto. O primeiro é que toda a escritura foi inspirada por Deus. E o segundo é que Deus nos deixou a sua palavra para que servisse de instrução, de ensinamento e de repreensão. É inútil tentar ser feliz sem o conhecimento da palavra de Deus. Sei lá, amiga, gosto de ver a sua confiança nesse livro, mas qualquer pessoa poderia ter escrito isso e depois afirmar que foi inspirada por Deus. É verdade, mas existem outras razões para acreditar que esse livro é inspirado por Deus. Por exemplo, a unidade de pensamento. A Bíblia foi escrita num período de 1500. Moisés, que foi o primeiro autor, viveu 15 séculos antes de João. O último dos escritores, muitos dos 40 escritores não se conheceram. No entanto, se você ler a Bíblia, perceberá que existe uma unidade de pensamento assombrosa. É como se um dia os 40 escritores tivessem se reunido e combinado que parte corresponderia a cada um escrever. É verdade. Lúcia parecia desconcertada.
Pela primeira vez mostrava algum interesse em assuntos espirituais. Até aquele dia dava a impressão de ter vivido simplesmente por viver, sem nunca ter se perguntado qual era a razão de sua existência. Olhou para o relógio. Ainda restavam 15 minutos para reiniciar o trabalho. Você sabe que é difícil para mim acreditar nessas coisas de religião. As pessoas mais apegadas à Bíblia que conheci foram as que me decepcionaram. Talvez você somente conheciam a teoria, mas nunca conheceram o autor pessoalmente. Mas isso é possível? Olha o que diz aqui. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deseja que você o conheça e descubra que pode confiar nele e em suas promessas. Mais ainda ouça, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Vai me libertar de quê? De tudo isso que você está sentindo, do medo, da aflição, do desespero, da solidão. Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10,10. Você percebe? Ele deseja que você tenha vida abundante, mas para isso precisa confiar na Bíblia. A essa altura, a sirene da fábrica indicava a hora de reiniciar as atividades. As duas se dirigiam a seus postos de trabalho e Lúcia disse, precisamos continuar falando sobre esse assunto. Roberta sorriu. As horas da tarde passaram com rapidez. Na saída, Lúcia esperava por Roberta. Quero saber mais sobre o que estávamos falando, porém, preciso correr para casa. Prometi a meus filhos que hoje chegaria cedo. Acompanhe você, podemos conversar na viagem. Não vai ficar tarde para você? Um pouco, mas não faz mal. No ônibus, enquanto viajavam, Roberta falando das profecias como sendo mais uma prova da inspiração da Bíblia. Olha o que o profeta Isaías escreveu mais de 2.000 anos atrás. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40:22. Sabe, durante séculos a ciência afirmava que a Terra era plana, porém a Bíblia já dizia que era redonda. Cristóvão Colombo provou a veracidade da Bíblia ao chegar à América em 12 de outubro de 1492. Isso é assombroso, não sabia, né, Lúcia dizia. Existem muitas coisas que as pessoas ignoram. Por exemplo, a maneira extraordinária como a Bíblia descreve profeticamente a história do mundo, desde os tempos do Império Babilônico até nossos dias. Onde está isso? Aqui, no capítulo 2 de Daniel, podemos ler ao chegarmos à sua casa. Nessa profecia, a Bíblia apresenta o desfile dos impérios que dominaram o mundo desde os tempos de Nabucodonosor, passando pelo Império Medo-Persa, pelo Império Grego sob o comando de Alexandre o Grande e depois pelo Império Romano. Menciona-se também a queda de Roma e a tentativa frustrada de muitas nações para dominar o mundo. A Bíblia diz que depois da divisão do Império Romano entre as 10 nações bárbaras que viviam nas áreas próximas às suas margens, nunca mais se levantará um império com aquela abrangência e poderio. Em nossos dias, o Senhor Jesus regressará ao mundo para colocar o ponto final na história do pecado. Em nossos dias? Você está brincando comigo. Não estou brincando, não. Veja o que diz aqui. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Que reis são esses? Refere-se aos nossos dias, os dias em que não existe mais um reino que domine o mundo. Nesses dias, Deus estabelecerá seu reino para sempre, e isso acontecerá o retorno de Jesus à terra. Já em casa, enquanto Lúcia preparava o jantar, as duas amigas continuavam conversando. Sabe, Roberta, quando você fala, tudo parece fácil. Eu sempre achei que a Bíblia fosse um livro difícil de ser entendido. No início, minha amiga, é necessário a ajuda de alguém que conheça mais. Porém, com o tempo, você verá que o Espírito que inspirou o escritor bíblico iluminará seu entendimento para compreender a mensagem. Na Bíblia, há uma história que mostra
como uma ajuda no início é importante. Que história? Vou ler lá para você. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? E respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Atos 8, 26 e 31. Quer dizer que eu sou como aquele eunuco e você é como Felipe? Mais ou menos. Ambas riram. Lúcia se surpreendeu rindo, porque desde que soubera da gravidez da filha, somente tinha chorado. Eu agradeço a você de todo o coração pelo que está fazendo por mim, gastando seu tempo, tendo paciência todos esses meses com uma cabeça dura, como eu, que por preconceito ou sei lá, não queria ouvir. Mas me diga, como faço para continuar estudando a Bíblia sozinha? E agora, Roberto? Cada vez que você deseja estudar um determinado assunto, precisa buscar na Bíblia os versículos ou capítulos que falam sobre esse assunto. Jamais pode dizer que a Bíblia diz isto ou aquilo lendo um só versículo. É necessário ter uma ideia completa do assunto, lendo vários versos. Muito interessante. E existe uma advertência muito séria. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fazer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Quer dizer que não se pode mudar nada do que está escrito? Não, querida. A palavra de Deus é eterna. Isaías declara: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, verso 8. Deus é eterno. O seu amor pelo ser humano também é eterno e, consequentemente, a sua palavra é eterna. Por isso, ele fica triste quando o homem deixa de lado os ensinamentos da Bíblia. É mesmo? Nos tempos de Israel, os líderes do povo tinham se esquecido da palavra de Deus e ensinavam doutrinas e tradições humanas. Por isso, o Senhor Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 8, 9. Quer dizer que se eu adoro a Deus, mas não valorizo sua palavra, ele não aceita a minha adoração? Exatamente. Mas não fique com medo, pois Deus a ama incondicionalmente. O único propósito de sua palavra é ajudá-la a ser feliz. Olhe, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:13. A palavra bem-aventurado significa feliz, embora esse versículo se refira primordialmente à profecia do livro de Apocalipse. Pode ser aplicado a toda a Bíblia. Feliz é aquele que não somente lê, mas guarda a palavra de Deus no seu coração. Já era tarde da noite quando Roberta pegou o ônibus para casa. Seu coração fervilhava de alegria, porque não existe coisa melhor do que compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho. Em casa, Lúcia entrou no quarto da filha grávida. 13 anos é a idade que uma menina desbrocha para a vida como uma linda flor. Aquela mocinha, porém, teria que carregar as consequências de ter brincado com o sexo. Fazer o quê? Como ajudar a filha nesse estado? Sentou-se na cama enquanto a menina dormia ou fingia dormir. Cobriu-a com o lençol e chorou contemplando o rosto de sua criança, que antes do tempo tornava-se adulta. Beijou o rostinho da garota e saiu. Deitada na cama, sem poder dormir, Lúcia pensou como teria sido sua vida se tivesse conhecido a palavra de Deus quando era jovem. Talvez sua história tivesse sido diferente. A sabedoria da Bíblia, quem sabe, a teria ajudado a ser uma melhor esposa e mãe. Lembrou-se do último verso que Roberta lera:
Guardo no meu coração suas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Mas nem tudo estava perdido, ainda estava viva e tinha a oportunidade de corrigir o rumo de sua vida. No dia seguinte recebeu uma Bíblia de presente. Vinha autografada por Roberto e dizia: na certeza de que esse livro santo ajudará você a encontrar o caminho da felicidade. Lúcia se emocionou com aquelas palavras. A partir daquele dia não saía de casa sem ler a palavra de Deus e não se deitava para dormir sem passar um bom tempo lendo as escrituras sagradas. Em sua vida começou a surgir o brilho de um dia ensolarado. As nuvens que antes pareciam asfixiá-la continuavam ali, mas ela já não era a mesma pessoa fundada no pessimismo. As promessas bíblicas iluminavam seu caminho e ela gostava de repetir constantemente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 109, versos 105. Num domingo, várias semanas depois, Lúcia acordou cedo e perguntou aos filhos: querem visitar seu pai? Foram os três pela primeira vez em 3 anos. O encontro foi tenso. O ambiente deprimente não ajudava. Ele demorou a aparecer. Disseram que estavam em um grupo que estudava Bíblia. Finalmente, Evaldo chegou. Parecia mais velho. Sandro, o filho mais novo de 11 anos, tomou a iniciativa e correu para abraçar o pai. Ambos choravam. Depois se aproximou a filha, Lúcia, contemplava a cena enternecida. Ainda o amava. O coração batia forte, as lágrimas caíam. Se tivesse conhecido a palavra de Deus antes, pensava, tudo poderia ter sido diferente. Perdão, me perdoe, disse ele. Sou eu quem deve pedir perdão. E os 4 se uniram num só abraço. Você acha que ainda há esperança para a gente? Perguntou ele, tímido. Havia sim. 2 anos depois, eles saíam em liberdade condicional. Toda a família descobriu a única esperança.